Olá, você, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, família e ministério, amém? Estava fazendo uma leitura para essa meditação naquela passagem, quando Jesus tinha sido preso no jardim do Getsemane. Pedro já havia cortado a orelha do soldado, né, daquele servo, na verdade, do sumo sacerdote, e cortou a orelha dele. E essa passagem se encontra em Mateus, capítulo 26, versículo 51. Eis que um dos que estavam com Jesus, Mateus, ele fez questão de manter o sigilo, mas João explanou, foi Pedro que cortou a orelha do soldado. Estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Eu imagino essa cena como aquela cena emblemática recentemente da cadeirada. Exatamente, um homem de pavio curto tentando tomar as rédeas da situação, achando que está no controle. E foi mais ou menos assim, só que Pedro conseguiu cortar a orelha do rapaz. Aí versículo 52. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Aí Jesus continua a bronca contra Pedro. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Até aí. Nesse texto, nós vemos que Pedro achava que ele tinha que tomar alguma atitude quando não tinha que tomar a atitude. Tem momentos que nós não devemos fazer nada, porque é um propósito de Deus que aquela coisa venha a acontecer. E tem momentos que Deus quer que nós tomemos alguma atitude. Naquele momento sobre Jesus, era necessário para que se cumprisse toda a Escritura, tudo que dizia a respeito de Jesus, e nada podia atrapalhar. Jesus, ele falou, antes disso acontecer, que ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou, porque tenho poder para reavê-la. Quando Jesus falou isso, Jesus estava permitindo que acontecesse aquilo, porque era um propósito do Pai. Mas se ele quisesse, como ele mesmo falou para Pedro nessa repreensão, ele não ia contar com um discípulo ou com os outros 11 discípulos. Ele não estava contando com eles para defender. Se ele quisesse, ele poderia contar com mais de 12 legiões de anjos. Aí, curiosamente, fui pesquisar e tal. Jesus estava se baseando nas legiões romanas. O número deles variava entre 3.000 a 5.000 ou 6.000 e alguma coisa de homens em cada legião. Imagina 12 legiões. É muito. A palavra de Deus fala que em um determinado momento, em uma guerra, lá no passado, Deus mandou um anjo, e esse um anjo ceifou muitos soldados inimigos. Apenas um anjo. Imagina 12 legiões. Se Jesus quisesse, ou seja, ele, com todo o poder e autoridade, ele abriu mão de todo esse poder e autoridade para sofrer tudo que ele sofreu. Ele não foi uma vítima, apesar de ser inocente, ele se entregou voluntariamente à vontade de Deus. Tudo isso por amor a mim e a você. Ele tinha poder para fazer com que aquilo não viesse a acontecer, mas a consequência dele se poupar seria que nós não seríamos poupados. O peso dos nossos pecados e a consequência dos nossos pecados iriam nos levar para a destruição eterna. E Jesus abriu mão daquela segurança, naquele momento, daquele conforto de não passar pela cruz, abriu mão da própria vida, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Que nós venhamos valorizar o sacrifício do Senhor Jesus. Ele levou todos aqueles açoites, bofetões, cuspe, teve as roupas rasgadas, teve a coroa de espinhos, toda a zombaria, todas as blasfêmias, os xingamentos, levou paulada,
Tudo isso por amor a cada um de nós. E ele sabia que ia passar por isso. Ele já tinha falado isso lá em João 3 para Nicodemos, que assim como Moisés levantou no deserto aquela serpente, convinha que o Filho do Homem fosse levantado da terra. Ele estava falando da cruz, que foi erguida, e ele lá, sendo exposto para que todos vissem. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, vamos valorizar tão grande salvação. Confie em Deus, confie na palavra de Deus, fortalece a tua fé. Amém? Deus abençoe sua vida, família e ministério. Quero te ver no céu.